Bom dia a todos, vamos nossas mitzvot de hoje. Começamos o livro Mishpatim, o livro Shoftim do Rambam, no qual traz leis ligadas a juízes, como estamos vendo. Então temos as mitzvot de nomear juízes. O Beit Din Agadol, 71 sábios, sempre ficava de olho nos alunos. Tinham shlichim deles que andavam por toda a Eretz nas yeshivot. Quando viam alunos bons que realmente achavam que tinham futuro, poderiam ser Dayanim, levavam eles para o Shalaim, para que eles aprendessem com os Dayanim, e assim dava continuação. Sempre o Beit Din, lógico, acabavam falecendo alguns, etc. Em geral eram anciões, pessoas com mais idade, mas sempre se preocupavam que tivesse substituto, etc. Idem também, mesmo que hoje em dia não temos o Sanedrin terminou, nós vamos ver mais adiante de mitzvot ligadas a aceitar o Sanedrin, etc. Hoje também temos uma promessa dos Nevim que a Torá não será totalmente esquecida do Am Israel, por isso devemos investir muito nas yeshivot, tanto financeiramente, como diz o Pirkei Avot, se não há farinha, não há Torá, quer dizer, as yeshivot tem seu custo, mas também devemos investir nos próprios alunos também, os grandes mestres, os grandes poskei alahot, até hoje em dia, eles sempre têm em volta deles vários alunos que vão fazendo um estágio, exatamente um estágio, vão aprendendo realmente como eles socam alahá para dar continuidade à Torá e que jamais a Torá seja esquecida. Além disso, independente disso, mesmo quem não consegue chegar a esse nível de Oraá, de ser um dos poskim, como diz a Gemara, 1000 entram para estudar o Humash, 100 passam para Mishnah, 10 para Gemara e 1 para Alahá, ou seja, 0,1%. Mas mesmo assim, cada dia é importante que ele estude Torá, mesmo que não chegue a ser um posseco, todo o estudo de Torá que cada dia faz é muito importante. Os juízes, então, com certeza, eles tinham que ser grandes conhecedores da Gemara, do Talmud, das Alahot. Com certeza, não há sombra de dúvidas. E, além disso, também, eles deveriam ter um certo conhecimento também de outras coisas também, que iriam ajudar na Alahá. Por exemplo, a Gemara traz que é proibido a pessoa estudar cultos, idolatria, etc. Porém, os Sanedrim sim estudaram para saber decidir o que sim é idolatria ou não. Às vezes nós vemos, aparecem umas seitas com certas ginásticas, certas reflexões. A pergunta se isso é avodazará ou não. Lógico, alguém para decidir isso tem que saber bem as leis de avodazará. A lei das leis de avodazará tem que saber também na prática como é. Em outras áreas também, nós vemos Rabanim que eles possuem um grande conhecimento em medicina, não são médicos, mas isso ajuda para eles a decidir questões da Alahá ligadas à medicina, como, por exemplo, transplante de órgãos, se sim, existem certas opções que sim é permitido, ou o Rabanim que tem conhecimento em física, um pouco de física, engenharia, para poder decidir várias coisas em relação ao Shabbat, como o elevador de Shabbat e outras invenções que são feitas, são descobertas durante o tempo. É necessário, lógico, o Rav muitas vezes eles se apoiam em consultoria, pergunta a pessoas que se entendem dessa área, essas pessoas irão explicar ao Rav, baseado no que as pessoas explicaram, o Rav vai ver, de acordo com a Alahá, como que seriam essas coisas. E temos, enfim, a última mitzvah de aceitar a decisão da maioria, quando o Beit Din, em geral, nunca deve ser composto por um número par de juízes para que não haja empate, e sim um número ímpar, assim nunca haverá empate, e devemos, o que a Torá diz, a maioria prevalece, a maioria tem um poder, inclusive a minoria que era a oposição, vamos chamar assim, da maioria, numa questão de alahá, etc., a minoria é obrigado a aceitar a visão, o veredito da maioria, ou seja, a minoria tem que se desdobrar perante a maioria, e assim é a alahá, e na época do Sanedrim, nós vamos ver mais adiante, que era proibido alguém, a minoria,
alguém proibido que alguém, mesmo da minoria, ele fosse, ou embora tivesse uma outra opinião, ele deveria aceitar a maioria e era proibido ele dizer para as pessoas que ele consultasse sua opinião de minoria. Sim, é a maioria. Aprendemos também essa questão de maioria também para várias outras coisas, não somente para julgamento, para várias coisas também. Em geral, a maioria prevalece.